Amiguinhos, hoje eu tenho um desabafo a fazer, mas é um desabafo que não vai mudar muita coisa no mundo, no nosso meio, seja lá onde for, mas talvez seja um desabafo que é coerente com o desabafo de outras pessoas que estão aqui nesse humilde canal Coleções e Causos. O que ocorre é que a tal inteligência artificial, a IA, enfim, bateu aqui na porta da minha casa. E ela entrou por essa porta e, por outro lado, foi-se embora a criatividade. Eu nunca fui um cara assim avesso à tecnologia, à evolução das coisas. E esse vídeo também não tem nada a ver com o que está em pauta, é o Estúdio Ghibli e tal, toda aquela história da inteligência artificial para as imagens. Talvez até tenha relação, mas não é sobre isso. Apesar de não ser avesso à tecnologia, eu sou um cara devagar para ela. Então, as coisas vão acontecendo, eu sempre sou o último a entrar nas evoluções e mudanças tecnológicas. Minha esposa está sempre antenada com tudo. Eu sou muito mais lento. Eu sou o cara lá de Santos, lá do Marapé, lá da praia José Menino, do lado do pier, que ficava ali na prancha de surf. Lá no fundo, esperando a série de ondas, e aí vinha a primeira ondinha, vinha a segunda, a terceira, aí começava a arrebentação, e eu esperava lá a última onda, às vezes até perdia porque não tinha mais a última onda, para pegar essa onda e ver o que acontecia. Então, não sou contra, mas sinto muito essas mudanças. E muito se fala de inteligência artificial, quadrinhos, cinema, nas notícias e outras coisas. Tem até amigos que usam a inteligência artificial para fazer os vídeos, mas sempre fui acompanhando e enfim chegou um momento de desconforto, vamos falar assim. Enfim, a mudança chegou. Então, esse aqui era um vídeo para eu mostrar algumas coisinhas que chegaram lá que eu comprei no Tadeu, mas depois eu abro, faço isso num próximo vídeo. Então, aqui, ó, comprei o Fruit Loops, é uma coleçãozinha bem bonitinha da Kellogg's, então tem ele, o Tony e o Sapinho. Peguei o Guile da Jada, então depois eu abro e faço um vídeo já com ele aberto. Peguei um Scooby-Doo Playmobil, tem todos aqui, ó. Tem ele de bombeiro, policial e tal. Eu fiquei pensando, caramba, a Jada anunciou as figuras também de Scooby-Doo, assim como anunciou do Tony, né, do Tigre, por isso que eu não peguei ele pequenininho, mas eu falei, baratinho, tem na Pens Dolls, vai ficar bonitinho na prateleira. Peguei esse Batman aqui, que depois eu vou abrir também, da McFarlane, e peguei a Peach, que me faltava na coleção de Super Mario. Então, deixo isso para um outro vídeo, porque hoje, e não de hoje, mas já faz uns 3, 4 dias, eu tenho notado algumas coisas, conversado com pessoas, e esse assunto da inteligência artificial tem ficado muito presente para mim. Então, vou dar um exemplo que aconteceu aqui em casa, depois eu entro em outras situações. Acabei de ler aqui o livro O Rambo First Blood, do Pipoca em Nanquim. É o livro que onde se baseou o filme. Legal pra caramba, já o prefácio é muito bom. E aqui o autor, o David Morrell, já começa no prefácio comentando como é que ele inventou essa história, as referências, de onde ele tirou, o fato de nunca ter ocorrido uma guerra, nunca não, mas há muitos anos não ocorria uma guerra dentro do território americano, desde a Guerra Civil. Ele queria trazer a guerra para dentro do território americano. Como ele bolou o nome Rambo, porque ele descobriu que o nome em francês, quando você escreve Rambo, né, é Rambo, e ainda a esposa dele trouxe, se eu não me engano, maçãs Rambo, e ele falou, puxa, Rambo é um nome forte e tal. Então, sei lá, vários elementos que chegaram para o autor e que culminaram na criação da obra.
E aí, fazendo uma analogia aqui, um comparativo. Minha esposa, depois da Becasa, ela queria lá uns cheirinhos, uns aromas interessantes que ela falou, puxa, quero tanto, tinha um pedido mínimo, ela comprou um pedido maior e falou, qualquer coisa eu vendo para as pessoas que eu conheço, dou de presente, então ela agora tem lá os aromas que ela dá de presente, vende, etc. E ela queria um nome para, vamos falar assim, a microempresa dela, ela trabalha no banco, mais uma perfumaria dela. E aí eu comecei a fazer uma lista de nomezinhos, fiz 10 nomes, e ela falou, não, mas eu já tenho uma lista de 20 aqui. Eu falei, mas caramba, como tão rápido? Eu dei para a inteligência artificial e ela criou todos esses nomes aqui para eu escolher. Eu falei, mas caramba, e a criatividade, se você se envolver, assim como o David Morrell criou o nome Rambo e outras coisas, simplesmente ela entregou para a inteligência artificial e um montão de nomes. E ainda, mesmo o símbolo lá da empresa, ela falou, puxa, eu estava pensando em fazer esse desenho, tal, fiz um desenho e tal. Logo depois ela falou assim, ó, ficou pronto. Eu falei, caramba, como é que você fez isso? É que você mandou fazer? Inteligência artificial. Então, a criatividade acabou, o envolvimento com aquilo, simplesmente ela digitou lá e a inteligência artificial acabou gerando aquilo ali. Isso acontece também com as artes hoje em dia. Putz, também é um desabafo, peço desculpa, porque as pessoas, eu sei que não fazem isso por mal, mas todo dia eu recebo pelo menos uma, duas artes criadas por inteligência artificial, de Masters of the Universe, de Thundercats, e eu sei, as pessoas fazem porque sabem que eu gosto de Motu, mas a verdade é que eu acho chato pra caramba. Porque aquilo ali eu olho, às vezes nem tão legal ficou, e você vê que aquilo ali foi criado sem referências, não tem um envolvimento. Então, mesmo as artes criadas por inteligência artificial, é, eu acho, assim, essa é uma opinião, a minha opinião, mas não tem alma, como diria o cara lá do Estúdio Ghibli. E aí eu comecei a observar mais as coisas que acontecem ao meu redor e fui conversar, por exemplo, com o Paulo Siles sobre isso. Então, não tem muito a ver com inteligência artificial, mas você vê, estava vendo um vídeo que o Paulo também assistiu sobre os quadrinhos da Turma da Mônica. Então, hoje em dia, eles usam para acelerar o processo, para exigir menos artistas, eles usam imagens PNG. Sabe o que é? Ele tem uma imagem da Mônica, por exemplo, e ele pega aquela mesma imagem e coloca em vários quadrinhos e só muda os balões de conversa, diferente do que acontecia nos quadrinhos há muitos anos atrás. Então, tudo isso para maximizar talvez os lucros, para acelerar o processo, porque mesmo essa história da inteligência artificial, qual que é o cerne? É todo mundo querendo trabalhar menos, se envolver menos e ganhar mais e mais rápido. Então, comentei com isso e eu falei, caramba, mas é tão simples no desenho da Turma da Mônica, mas até isso eles estão usando imagens prontas, parece até o sistema de rotoscopia que se usava na Filmation, mas estão usando imagens prontas ali e plac, 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 às vezes espelham a imagem, etc, mas e às vezes comete até o erro de botar o mesmo personagem duas vezes no mesmo quadrinho. Aí o Paulo me falou, puxa, você já percebeu que no Amazon eu já tinha me atentado, mas não sabia que era tão grave a situação. Hoje, se você faz um livro, escrevi um livro, Pernizila escreveu um livro, quero publicá-lo, eu não preciso mais de uma editora. O Amazon publica isso para mim naquele formato Kindle. Legal, puxa, interessante. E eu sabia que tinham pessoas escrevendo livros via inteligência artificial. E aí, o Paulo está me comentando que o Amazon teve que limitar o número de livros por pessoa a 3 livros por dia. Porque tinham pessoas publicando 10 livros, mais de 3, 10, sei lá quantos livros por dia, tudo gerado por inteligência artificial. Que é uma, assim, pode ser, é o normal, mas para mim é uma loucura. Porque, de novo, eu sou um pouco lento com essa história da tecnologia. E ainda acho que, ok, você melhora uma série de coisas, mas a criatividade vai pro pau. Uma outra coisa que eu também me deparo. Outro dia no Facebook, estou olhando umas coisas,
e aparece lá uma página de pessoas que pedem para editar a sua foto via inteligência artificial. No geral, pelo que eu apurei e vi lá, são mais aquelas piriguetezinhas que querem querem uma foto sem as pessoas no fundo, sem isso, sem o poste e tal. E aí tem muita sacanagem. Provavelmente é por isso que está aparecendo tantas vezes na minha timeline, porque eu fui lendo os comentários e as edições que o pessoal fazia com a foto, mas você consegue apagar coisas que você não quer na foto. Mas pergunta aí você, amigo fotógrafo que gosta de tirar fotos de forma profissional ou não, e a criatividade para você tirar uma boa foto? Se você pode tirar uma foto de qualquer jeito e depois apagar aquilo ali. E o caos, que eu gosto muito, de você contar que você tirou aquela foto com aquela dificuldade, isso e aquilo, se hoje você tem um programa de inteligência artificial que te cria um momento. Não é mais aquele momento da foto. Eu lembro, na minha época de faculdade, e eu nunca exerci marketing, publicidade, mas eu fiz faculdade de marketing, publicidade, que a gente tinha aulas de fotografia e numa das aulas, que não era de fotografia, a gente tinha que criar um cardápio. E eu lembro que no cardápio tinha uma história do ovo, um ovo bonito e tal, e toda vez que a gente batia o ovo, colocava o ovo lá, tal, não sei o que, colocava no prato, ligava a iluminação, o ovo, a gema, colocava outro. E aí alguém teve a brilhante ideia, em conjunto, a gente conversando, mas saiu de alguém essa ideia entre nós lá, ao invés de usar o ovo, cortar um pêssego e colocar em cima da clara. E ficou o ovo mais bonito que eu já vi. Aliás, até hoje eu penso naquele ovo de mentira e eu que não gosto muito de ovo desse jeito, mas fico com vontade de comer aquele ovo tão brilhante, uma gema tão bonita. Mas é a criatividade, é de você, vamos falar assim, por causa de uma dificuldade, você cria uma solução. Então, esses dias também estourou uma outra, eu não sei se foi na BBC, CBN, não, que isso é que as notícias estavam sendo criadas via inteligência artificial. Então você coloca, imagina, é ser muito preguiçoso, né? Mas você coloca 3 ou 4 palavras, por exemplo, hoje infelizmente morreu o Val Kilmer, que fez o Batman, que fez o Jim Morrison no cinema, que fez Top Gun. Então você coloca assim, Val Kilmer, alguma coisa nesse sentido, e aí a inteligência artificial te cria toda a notícia. E cadê imagina, e ela tira a notícia de uma outra notícia já existente, então, e às vezes acontecem erros, como aconteceu, e aí ficou feio para a empresa que faz, criadora de conteúdo, de notícias, etc. E conversando ainda com o Paulo Siles, por exemplo, sobre isso, ele falou que hoje em dia tem um conceito que eles falam de internet morta. Então, são tantos bots que nem as pessoas, às vezes, não são nem mais as pessoas que movimentam a internet por causa da inteligência artificial, são robôs falando com robôs. Então, esse bot, por exemplo, tirou essa notícia do Val Kilmer, o outro bot tirou a notícia desse, que tirou desse, e não se tem mais pessoas na internet. É um exagero, mas é um conceito interessante, porque, por exemplo, sei lá, hoje saiu o anúncio de lançamento do Nintendo Switch 2. Aí você vai, escreve Nintendo Switch 2 no Google. Aparecem lá um montão de alternativas de notícia. Sei lá, às vezes as 5 primeiras são notícias criadas de forma fake, falsas. Tanto que parece que até o YouTube tem tido problema com isso, de vídeos fakes, etc. Porque assim você entra. O Nintendo Switch é da Nintendo, foi criado pelo criador do Mario, não sei o que, o Miyamoto, tal, não sei o que, o Nintendo Switch 2 sai tal dia. Então, existe uma notícia desse tamanho, criada por inteligência artificial, e a informação que você quer é uma linha, que às vezes é uma linha que resume-se da seguinte forma, ainda não se tem notícias. Puxa, quero, sei lá, assistir The Batman 2. Digitei, The Batman 2. Deve aparecer um montão de páginas. E aí você fala, o The Batman foi o filme lá com o Robert Pattinson, pelo diretor tal, não sei o que, ainda não se tem notícias da continuação. Porque aquilo, e você abre outras,
páginas e o texto é o mesmo, porque foi gerado com inteligência artificial. Isso é, a inteligência da inteligência. Ainda vou mais longe. Outro dia, eu não vou falar quem foi, porque senão vai ficar uma situação chata e vai criar talvez um desconforto. Mas uma pessoa que nós, no meio aqui, temos em comum, recebeu uma música e mandou para mim, puxa, olha, o cara criou essa música aqui, olha que legal essa música. E aí eu ouvi a música e falei, isso aí é inteligência artificial. Puxa, por que você acha? Porque a construção das frases, de estrofes, tá na cara que é inteligência artificial isso aí. Então, não, mas ele falou que escreveu a música. Então quer dizer que agora escrever a música é você colocar 10, 20 palavras e aí ele te forma, te cria aquela música, te dá o ritmo, tudo. Isso aí se chama música. Mesmo a Luciana, Paulo Siles lá jogando RPG, outro dia estavam lá jogando, parece que tem uma parte da história, fala, puxa, se você ouviu uma música dentro da taverna, alguma coisa assim, da taverna, e aí fala, não vou cantar música tal. Não, mas tudo bem. Aí colocou as palavras lá, de repente 5 minutos está lá a música. Taverneira tocando no RPG. E as pessoas falam, isso é música. Então, traduções. Não. Nos últimos anos eu tenho tido muito contato com o italiano. Meu pai sempre falou que eu tinha que aprender isso e aquilo por causa das coisas. Eu sempre desdenhei, sempre. Meu pai ficava bravo que ia para a Itália e falava inglês, ficava bravo pra caramba. Mas, ainda assim, você lê alguns textos, lê uma página, lê um livro, alguma coisa, e você vai se aprendendo um pouco do idioma em função das dificuldades. Puxa, você vê, minha madrasta Rosana tem lá dicionários francês, português, italiano, português, inglês, português. Hoje em dia, você não precisa de nada disso, porque você coloca no Google e plaque. É ótimo, é imediato, é sensacional. Mas a criatividade, o que você aprende com isso? Nada. Você não aprende o idioma. E eu entendo a praticidade, eu entendo a evolução da tecnologia, eu entendo que as coisas mudam, mas com isso, algumas coisas vão para o ralo. É possível que até a criatividade nasça dessa história da inteligência artificial, se criam outros problemas para serem solucionados, mas boa parte da criatividade, onde eu estou mencionando hoje, nos quadrinhos, na música, no cinema. Outro dia descobriram lá que também um dos estúdios meteu inteligência artificial, então tinham pessoas repetidas também na, no trailer, ou até o roteiro. Então tem pessoas que fazem roteiros aqui de vídeo, fazem roteiros às vezes de outras coisas. Eu falei que até livro, os caras usam inteligência artificial. Você só coloca palavras e... E a criatividade, volto à história. Eu acho que, falando um pouco da arte, até entrando na história do estúdio Ghibli e outras coisas, a arte aparece com as dificuldades, com os problemas. Eu sempre digo que os melhores causos, as melhores histórias são aquelas de perrengue. E se você não tem o perrengue, tem toda essa facilidade, as coisas ficam fáceis demais, não há arte. A história do estúdio Ghibli, por exemplo, o Fábio Avolio mandou lá umas fotos nossas no tracinho, eu nem sabia que era do estúdio Ghibli e tal, achei tão bonitinho, postei lá no meu Instagram, e depois de repente eu vejo um montão de gente, e aí descobri essa situação do estúdio Ghibli. Então, um negócio que num primeiro momento eu achei que era exclusivo, puxa vida, teve todo esse trabalho para fazer esse negócio, talvez usou um programa, mas eu descobri que num clique você está pronto aquela arte. Não vou ficar discutindo sobre o artista, sobre isso e tal, o que é arte, o que não é, porque eu acho que a maioria das pessoas aí entra num consenso e chegam à conclusão que tudo isso que eu citei, seja o livro, a criação da minha esposa, que gerou essa história do vídeo hoje, comparar a criação de um livro, de um personagem, do nome de um personagem com o que minha esposa fez, e está tudo certo, que ela tinha pressa, assim como outras pessoas, não é arte. Né? E na história do Estúdio Ghibli eu acho muito engraçado também um montão de gente falando diga não a isso, diga não a arte gerada por IA, mas tem Nintendo Switch Pirata também, tem a Caixa do Crime também, então um pouco de hipocrisia. Todos nós compartilhamos quando a gente quer alguma coisa. Mas é isso, eu
Queria a opinião de vocês. Será que as coisas estão mudando muito rápido? Se você pensar dos anos 80 para cá, eu acho que a evolução tecnológica foi muito grande. Então, se para mim já é difícil, imagina como seriam meus pais, meus avós, essa mudança toda. Então, acho que também o advento do GPS, por exemplo, hoje em dia uma das maiores invenções foi o GPS, porque todo esse sistema bancário, tudo que você faz hoje no celular está relacionado ao GPS. E talvez a inteligência artificial, acho que talvez e quase certo, também é uma grande invenção, mas que traz, assim como outras, muitos problemas, né? Muitos obstáculos a serem superados e certamente, sendo um pouco saudosista, como todos nós somos, como os nossos pais eram, nossos avós, a gente joga um montão de coisa no lixo que eu ainda considero importante. Não tenho dúvida que eu vivo muito melhor que viviam meus pais, meus avós, meus bisavós. Hoje em dia nem comida a gente precisa sair para comprar. Não precisa caçar, não precisa cozinhar. Um clique num negocinho, numa porcaria que chama celular, você tem a comida na tua porta. Não tenho dúvida, mas sempre traz discussões e sempre traz essa surpresa. Eu não sei. Quando eu digo que eu não pertenço mais, quando eu digo que esse mundo não mais me pertence, cada vez eu acho que eu tenho mais razão. Vocês concordam comigo? Vocês acham que o mundo, vocês velhos que me assistem aqui, vocês acham que o mundo ainda é de vocês ou a gente perdeu as rédeas, a gente só observa, a gente só está de passageiro num trem entrando num túnel que a gente não sabe se tem um outro lado, se tem saída desse túnel. Espero não ter me estendido demais, talvez esse assunto seja chato, mas é algo que estava me incomodando muito e estava me deixando muito mais ansioso de conversar com as pessoas do que fazer um vídeo sobre isso aqui. Isso aqui eu vou abrir hoje ainda, mas o vídeo fica para uma próxima edição, se vocês quiserem, se vocês comentarem aqui, se vocês me derem o prazer de ver a curtidinha, a sua inscrição, para eu continuar aqui filosofando, talvez divagando, desabafando, sei lá. Digam aí, a gente se encontra muito em breve no próximo vídeo. Até mais, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.